Tudo bom, amigos da Igreja Política e eu, mais um podcast hoje recebendo uma figura super bacana, uma menina jovem, bonita, talentosa e que tem marcado a política por estar se envolvendo num nível muito bacana desde muito cedo, desde a idade muito tenra, que é a querida Lilian Moraes. Lilian, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Obrigado pela oportunidade de estar conosco. Eu queria que tu te apresentasse melhor aqui para a nossa audiência, trazendo um pouquinho da tua história. Olá, Jefferson, e olá a todos os nossos amigos ouvintes aqui deste podcast. Estou muito feliz e me sinto muito honrada por estar participando desse momento e poder compartilhar um pouco da nossa trajetória na política e também um pouco da fé, né? Porque aqui nós estamos compartilhando os mesmos princípios e valores. Então, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, Jefferson, e agradeço mesmo o convite. Ah, legal. Em 2018 eu fui candidata a deputada estadual. Foi assim uma campanha muito interessante, porque eu nunca havia colocado meu nome, né, à disposição para um cargo eletivo e obtivemos assim um retorno muito bom da população que queria mudança, que queria uma renovação na política e que, né, desejava ver um parlamentar ali que defendesse os interesses da igreja. E eu vim com essa bandeira, sabe, Jefferson? É uma das minhas bandeiras principais. Eu sou filha de pastor, cresci e fui, assim, me envolvi, né, durante a minha infância e adolescência e juventude na igreja. Nós somos da Igreja Batista, meu pai é pastor, e desde muito cedo, sabe, fui influenciada, como nós tivemos essa oportunidade de crescer num lar cristão e sacerdotal, tive muito cedo a oportunidade de assumir cargos de liderança. Né? Aos 18 anos já comecei na equipe de louvor, cantar, tocar, então sempre muito envolvida na liderança da igreja, com um grupo de crianças, e também me lembro que quando eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, eu já participava de um coral de meninas na igreja, né, que ali a gente cantava, adorava o Senhor, então desde muito cedo eu pude ter a oportunidade de estar em lugares de liderança, isso na igreja. E quando a gente vem aqui para a política, foi algo assim que para a nossa igreja foi uma quebra ali de paradigmas, porque nós nunca havíamos nos envolvido politicamente, né, principalmente quando eu digo meu pai e eu, mas em 2016, isso, 2016 foi um ano assim que a gente viveu momentos assim marcantes da política nacional que me fez assim interessar muito em participar, né? Aparentemente e inicialmente, na verdade, como uma pessoa ali nos bastidores, em rede social, nas ruas, e depois de um tempo veio aquele interesse, aquele despertar de colocar meu nome e disputar uma eleição. Então, foi algo assim novo para mim, né, e para os meus pais, mas algo assim surpreendente, né, com o resultado que obtivemos. Foram quase 12 mil votos, ao todo 11.830 votos na primeira campanha, uma campanha assim sem estrutura, sabe, na cara e na coragem, com os amigos, os irmãos de fé apoiando a gente. Então, foi uma experiência incrível, sabe, Jefferson? Bom, hoje tu está residindo na cidade de Valparaíso de Goiás, né, no entorno de Isso. Brasília, mas tu é Uhum. nascido em Brasília, né? Na verdade, eu só nasci, né? Mas sempre morei em Valparaíso, né? Sempre, eu me considero goiana, nem me considero candanga, porque a minha vida toda foi aqui, Uhum. né? Escola, faculdade, os cursos que eu fiz, então tudo aqui na cidade de Valparaíso. Nossa igreja é daqui também. Então, aqui meus pais chegaram bem antes da emancipação de Valparaíso. Então, a gente está aqui desde o início. Então,
Assim, eu só fui lá para nascer mesmo, né? Mas com 48 horas de vida, estava em Valparaíso. Bom, tu falou que da Igreja Batista, a minha vida cristã, que começou com a conversão dos meus pais quando eu tinha 4 anos, também foi na primeira Igreja Batista de Porto Alegre, a quem eu tenho muito carinho, tenho amigos lá até hoje e tal. E quando tu falou disso, de toda essa tua vivência, eu lembrei muito da minha história, porque também Sim. aquela coisa da escola dominical e tudo. Ah, bom demais, bom Muito bacana, demais. muito bacana. Me deixou saudosista. Eu brinco que depois eu cresci, desviei e virei pentecostal. Brincadeira com os pentecostal, é mesmo. Mas enfim, tem acho que um fato muito interessante na tua história política que em 2018 tu foi a candidata mais jovem do Brasil, né? Tu estava com 20 Isso, anos, né? 20 anos, isso. E isso mostra que tu tem uma liderança realmente bem forte. E aí, complementando o que tu me dissesse, eu acho que isso também é uma herança que a igreja nos dá, né? Porque a Uhum. igreja, ao contrário do que muitos que não têm o convívio com a igreja, a igreja nos prepara para ocupar cargos de liderança, né? Ela nos Sim, com certeza. muito a isso, né? E Eu dentro acho, da própria igreja, Jefferson, a gente vive uma política, né? com certeza, com Quando a certeza. gente fala aí de eleição para uma diretoria da igreja, é uma política, né? São nomes que se colocam ali à disposição e os membros têm que votar. Então, assim, não é diferente dentro do cenário político. Talvez muda ali nomes, algumas peças, mas lá precisa de uma ordem, precisa de uma liderança, tem uma administração, né? Estruturalmente são muito semelhantes, né? Muito semelhante. Então, eu digo assim que a igreja, para mim, foi uma escola na política, porque principalmente nessa questão de, de pessoas, sabe? Relacionamento com pessoas. Na igreja, tem muitas situações que a gente tem que resolver conflitos, ser um articulador, um conselheiro. E a política é a mesma coisa, a gente encontra em mesmas situações, às vezes assuntos diferentes, mas a situação basicamente é a mesma. Isso. Tu vai analisar, na verdade, a igreja ela é uma comunidade que ela tem a sua esfera de atuação social, né? Por exemplo, Com certeza. a igreja que eu cresci em Porto Alegre, essa que eu comentei contigo, a PIB Porto Alegre, a minha mãe ela estava à frente do trabalho de assistência social da igreja. Então eu lembro que nós tínhamos um Uhum. trabalho de recolher junto com a comunidade donativos a partir de alimentação, vestuário, e isso era compartilhado com a comunidade, porque era uma igreja, graças a Deus, uma igreja muito rica, mas inserida num bairro que já não tinha a mesma estrutura. Então a igreja Sim, se via imbuída da obrigação de contribuir com a mudança social do seu entorno ali. Foi um trabalho muito bacana. A última vez que eu estive em Porto Alegre, o trabalho está lá de pé até hoje. Se a gente vai uau, ver, a igreja tem um ministério que a gente pode fazer uma comparação com o Ministério da Cultura, porque a igreja envolve teatro, envolve música, né? com certeza. Pô, a gente tem uma questão econômica, porque a igreja tem um tesoureiro, né? Que a gente pode fazer um E tem paralelo, os dízimos, que é dinheiro público, recurso público, precisam ser precisa de uma administrados de forma. prestação de contas, sim. Então, é uma preparação para o universo político que eu acho muito qualificada Uhum. e que, ao contrário do que muitos acreditam, a política não é algo que deve ser rechaçado. Eu acho que, como tu mesma falou, nós temos quebrado paradigmas. Eu acho que a nossa geração, a nossa, não é uma pretensão, né, minha de mas acho que as últimas gerações têm feito muito bem esse papel de mostrar é incumbência, acho que a palavra é essa, é incumbência da igreja ocupar os espaços até para a defesa dos nossos valores, né? Com certeza. O pastor Cote da Jocum, né, tem uma frase que eu acho muito interessante, ele repete seguidamente, assim: falamos de política hoje para poder seguir falando de Jesus amanhã, Amanhã, sim, não é? é Agora me diz verdade. uma coisa, tu estás hoje no PTB, né? PTB 14, Isso, e tu está à frente da municipal aí, é isso?
Isso, exatamente, Jefferson. Assumi o PTB 14, na verdade, me filiei no PTB 14 em novembro do ano passado, 2021, e assumi a presidência municipal aqui em Valparaíso em janeiro. Nós fizemos aqui um evento de posse, foi muito legal, e ao mesmo tempo também fui colocada. Foi me colocada a missão de assumir a vice-presidência estadual da juventude do PTB. Então, estamos aí trabalhando nessas duas frentes do partido. E hoje o Tá. PTB é um partido, não sei se você teve já acesso, acredito que deve ter tido acesso ao novo estatuto, que foi atualizado pós eleições municipais, que coloca assim bem detalhado em relação aos princípios e valores do partido. É um partido hoje cristão, né, o PTB, que defende assim abertamente as liberdades individuais e a liberdade religiosa. Então, assim, no direito à vida, defesa da família. Então, é um partido assim que hoje é um dos partidos base do governo Bolsonaro e que tem feito assim um trabalho excepcional em todo o Brasil. Eu acho que o PTB ele tem marcado a história da nação brasileira como um partido que tem apresentado um reposicionamento de valores muito interessante. Isso Com mostra que certeza. pode sim se reciclar. Né? A gente tem na pessoa do Roberto Jefferson o grande estopim, né, da Operação Lava Jato, enfim, de uma exposição da corrupção. Eu acho que o Roberto tem uma relevância na história política brasileira inquestionável. É um Com cara que certeza. deve demais. Sim. Lamentável a perseguição que ele tem sofrido por parte de uma né, não tem outra palavra, é perseguição política mesmo, é perseguição de opinião, é um cara que tem É. posições, né, e tá colhendo, infelizmente, amargos frutos disso, mas eu acho que o Brasil inteiro, pelo menos da ala de centro-direita para Uhum. direita, tem respeito à pessoa do Roberto, que é um cara Com que tem. certeza. É um cara Ele, de posicionamento, né, o Roberto? Então, assim, hoje o que eu vejo na política que a gente precisa são de pessoas posicionadas, não pessoas ali que ficam mais em cima do muro, tentando, né, negociar com os dois lados ali, e quando um está numa posição, vem e desembarca. Acho que a gente tem que ter posicionamentos firmes né, nós, como cristãos, devemos ser bem firmes no nosso posicionamento, igual a palavra de Deus diz, que a tua palavra seja sim, sim ou não, não, né? Que passar disso é procedência do maligno. Então, acredito que nós, como cristãos, independente da área que estivermos inseridos na sociedade, devemos ser firmes nos nossos posicionamentos e valores. é, a, a história tem mostrado que quando a igreja se envolve nas questões políticas, claro, a gente tem alguns períodos que isso se corrompeu, mas se a gente pegar a Inquisição, eu acho que é um período negro desse envolvimento político da igreja, Uhum, que a gente consegue tirar dali ainda também alguns aprendizados, né? Porque a gente não é porque carrega uma chancela que faz parte de um clero, seja ele de qual denominação for, que a pessoa está preparada para ocupar aquele cargo, e nem tampouco que a pessoa representa os valores que ela diz representar. Porém, se nós pegarmos outros períodos, como o da Reforma, onde a igreja agiu politicamente, inclusive economicamente e tal, a uhum, gente vai ver o avanço que os países tiveram, né? A gente pega a parte antiga da Europa, pô, as faculdades, as escolas públicas, a saúde pública, tudo isso vem oriundo de uma ação da igreja dentro do cenário político que a gente colhe benefícios uhum, até hoje, né? E é aí, dentro, verdade. dentro desse viés aí, eu queria que tu me falasse um pouquinho das tuas pretensões de agora para diante. Assim, tu vem pré-candidata, Uhum. como é que está a tua situação hoje diante do cenário político goiano, né? Sim, eu fui candidata em 2018,
não participei das eleições municipais em 2020, mas esse ano posso dizer que já estou pré-candidata a deputada estadual, né? E temos feito um trabalho, acredito que essas eleições será assim um marco, um diferencial, porque nesses 4 anos não parei de trabalhar, né? Continuei fazendo todo aquele trabalho de base, não perdi contato com a base. Então eu vejo que a gente vem com mais estrutura, o nome está mais conhecido, né? E vejo assim que tem muitas e boas expectativas, sabe, para esse ano. Aí eu venho e serei candidata a deputada estadual pelo PTB 14 em Goiás. Quando a gente fala de Valparaíso, Valparaíso, para os demais, a nossa audiência que não conhece a região, ela está no entorno de Brasília, uma cidade que dá 40 e poucos quilômetros de Brasília, né? Em torno de 40 quilômetros da 40 capital. de Brasília. Mas pertence ao estado de Goiás e é uma cidade que Sim. está num cinturão que ele tem um estigma de ser uma região muito violenta, né? O cinturão do entorno tem. Eu sei que essa realidade, graças a Deus, tem mudado, Tem mas a mudado. segurança pública sempre foi um calcanhar de Aquiles da região. Além dessa questão da segurança pública, tu já tem algumas bandeiras definidas que tu tem trabalhado. Eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho da tua Uhum. ação enquanto cidadã, porque hoje, né, tu não é Sim, ainda uma candidata, mas enquanto cidadã envolvida com as questões políticas. sim, com certeza, Jefferson. Em 2018, assim, além da igreja, que é uma das minhas bandeiras que eu defendo, eu sou diabética e eu tenho um projeto voltado aos diabéticos do estado de Goiás. Hoje nós temos a SEAD, que é o Centro Especializado de Atendimento ao Diabético, em Goiânia, né? Na Avenida Anhanguera ali, conheço, já tive lá algumas vezes. E aí, só que o que que acontece? Como diabética, há 10 anos de diagnóstico, eu vejo assim que Goiânia está sendo bem atendida. Agora e as outras regiões do estado, né? No interior, no próprio entorno. Então, a minha intenção é poder trazer esse projeto a nível estadual. Então, é um projeto excelente, porque eu vejo o quanto que os nossos municípios, mesmo Valparaíso, colocando aqui que Valparaíso desenvolveu muito, Jefferson. Não sei se você teve aqui nos últimos anos. Valparaíso tem, recentemente, Valparaíso tem 26 anos de idade, é uma cidade jovem. Pelo desenvolvimento de Valparaíso, nós somos assim. Hoje nós temos um shopping, o melhor aqui do entorno sul. Temos, sabe, o comércio aqui é forte. Então eu vejo assim que Valparaíso, com pouco tempo, desenvolveu muito. Só que essa questão da saúde, principalmente essa questão dos diabéticos, ela é muito precária. Infelizmente, o Estado não consegue atender, né, de uma forma melhor. Então, assim, eu vejo assim que, falando do entorno aqui, do nosso entorno, os municípios do entorno de Brasília, eles ficam numa situação assim um pouco delicada, porque a gente está mais próximo do Distrito Federal, então para a gente é um pouco mais cômodo buscar o atendimento, Assim, né, ao SUS no DF, em termos de quando a gente fala de internação, de hospital, do que Goiânia, porque Goiânia fica contramão para nós. Só que nesse momento, às vezes Goiânia quer jogar uma responsabilidade para o Distrito Federal, né? Falando assim, não, vocês estão mais próximos, e lá no DF eles acham que é dever de Goiás, que é dever de Goiás, na verdade, que é fato dever é. de Goiás, porque nós somos goianos. Então, assim, só que como fica essa situação aqui, a terra do NEM, né? A gente ouve bastante, nem lá nem cá, nem Goiânia, nem Brasília. Então a gente fica um pouco solto aí nessa questão. E a nossa saúde, eu vejo assim, é o que a gente mais sofre. E isso traz mais despesa para o município. Porque, vamos supor, aqui hoje, Valparaíso, tem um hospital municipal. Só que esse hospital municipal,
Lá você não tem médicos especializados. Você se precisar de um atendimento maior, melhor, de internação, tem que ir para Goiânia, e aí precisa da ambulância levar aquela coisa toda, isso é gasto para o município. Então, se a gente tiver um hospital aqui na região, eu tenho certeza que vai atender muito melhor, né? Em termos de. Não estou falando apenas na placa hospital, porque é fácil ter na placa o hospital, mas as especialidades lá, a estrutura para uma UTI, a estrutura para uma internação, né? Uma estrutura aí para suporte de oxigênio. Então, assim, algo estruturado que eu digo. Então, assim, eu digo isso porque recentemente, vou até abrir aqui uma situação que aconteceu recentemente com uma pessoa próxima a nós e que precisou do atendimento, é, um atendimento intensivo, né? Mais específico, e não obteve, infelizmente veio a óbito. Então, assim, quantos casos como esse? Isso aí foi um caso próximo à nossa família, né? Um amigo próximo nosso. Agora imagina quantos casos numa cidade de quase 200 mil habitantes que deve acontecer aí diariamente. Isso Então, eu aí, tô na falando realidade, só não de Valparaíso, é né? isso que eu ia te falar agora. Não é a realidade só de Valparaíso, mas de Não, todo o estado, não. né? Exatamente. Então a gente vê assim, Águas Lindas de Goiás, uma obra parada de 20 anos, parada, essa obra de um hospital regional, e tem recurso, mas não faz, e é um hospital estadual, né? Então, infelizmente, assim, a gente vê de uma certa forma, um descaso aqui na nossa região. Por conta assim, não, transfere a responsabilidade para Brasília. Aí, Brasília, não, vocês não são daqui, vocês são de Goiânia, vocês são de Goiás, entendeu? Então, assim, bem delicado. No período da Covid também foi bem delicado, o governador de Brasília não estava querendo receber os pacientes do Goiás, né, do entorno. Então, assim, a gente sofre muito principalmente nessa questão aí do SUS, sabe, Jefferson? E me diz uma coisa, a questão da segurança pública, como eu comentei, sempre foi um estigma que um carimbo na região do entorno, né? A gente Uhum. sabe que historicamente, inclusive, é verdadeiro isso, né? Que o entorno sempre teve uma questão problemática aí. Como é que está isso hoje? Olha, falando de Valparaíso hoje, eu vejo assim que a nossa cidade é uma cidade muito tranquila hoje, sabe? Lógico que a criminalidade está em todo local, né, em todo lugar, mas assim, o que me deixa um pouco assim desconfortável, né, em termos da nossa guarda municipal aqui é por ela não ser armada, entendeu? Então, isso aí, de uma certa forma, numa situação que acontece no bairro, é, o povo fica vulnerável, né? Uhum. Por não ter quem defenda ali com arma de fogo, porque infelizmente o malandro ele tem a arma e aí o policial, porque o guarda municipal é uma polícia, eu considero como polícia. Então, assim, e não poder ter uma estrutura melhor do que eles, né? Então, acredito que a situação assim que me deixa um pouco desconfortável é essa, da Guarda Municipal aqui. Porque, infelizmente, a Polícia Militar não pode estar em todo local, mas a Guarda veio para auxiliar, mas não é armada. E aí, alguns bairros, infelizmente, são mais vulneráveis que outros. Hoje, assim, no centro da cidade, falando no centro da cidade, é um pouco mais tranquilo, né? Aqui a cidade. Mas quando você vai entrando um pouco mais para dentro, você vê que falta muito segurança. São quantos habitantes hoje de Valparaíso? São, de acordo com a última estatística do IBGE, 172 mil habitantes, então quase aí 200 mil. É uma, Comporte
É, significativo. sim, sim, sim. É porque o entorno ele libera 1 milhão de habitantes, né? O entorno todo. Sim, sim, sim. Que é algo que na política, na eleição, governadores, senadores ficam assim malucos com a nossa região, né? Porque aqui a gente elege senador. Então, a população ela é bem grande assim, graças a Deus as pessoas estão cada vez mais participando, né? A gente também, por muito tempo, fomos conhecidos como cidade dormitório. Não sei se você já ouviu falar dessa questão aqui da nossa região, porque como não tem emprego suficiente, e os melhores estão em Brasília e o custo de vida aqui é menor, o pessoal acha mais cômodo morar aqui, só que ter uma vida lá, né? Prestar um concurso público, e trabalhar em Brasília. Mas hoje, assim, eu vejo que, falando aqui da região, Valparaíso, hoje a gente não tem necessidade de sair e ter essa dependência de Brasília, graças a Deus. A gente hoje conseguiu já uma certa independência por conta do desenvolvimento. Então, hoje aqui a gente tem tudo, todos os bancos, temos é, comércio muito forte, tudo que você imaginar, faculdade, escolas. Hoje nós temos a primeira escola cristã aqui na cidade, que é a Escola Adventista, que abriu recentemente. Então, muito bom mesmo. Eu conheci Valparaíso logo que eu cheguei em Goiás. Isso deve tem já seus para mais de 10 anos. E tive aí agora recentemente, assim, eu nesse meio tempo passei por algumas vezes, mas fazia um bom tempo que eu não ia a Valparaíso. E agora nessa minha última passada por aí, assim, eu me surpreendi muito positivamente com a estrutura da cidade, né? Sim. A cidade está assim muito, não, até nem sei de quem é a administração aí, Uhum. mas assim, me parece que a É o administração prefeito Pablo Mossoró aqui. dele é de qual partido? Ele é do MDB. Do MDB. Aham. É uma pessoa que está conseguindo ter uma boa gestão, porque essa cidade é muito bem organizada, eu vi um fluxo bacana, uma boa sinalização, um arborismo bem cuidado, eu vi uma cidade, pô, aquela cidade gostosa da gente visitar, né? E isso eu tenho certeza que é uma referência para a região, porque não é a realidade de todos os municípios daí do entorno, né? Não, é verdade, é verdade. Então, assim, graças a Deus, assim, a nossa cidade desenvolveu muito. Tem muita coisa ainda a avançar, sabe? Sempre tem algo. Aqui a gente tem uma dificuldade na época da chuva, que a cidade fica alagada. Também temos a questão de como a cidade é dividida pela BR. Para a gente fazer um retorno, para a gente passar para o lado de lá, a gente tem que pegar o retorno na BR. Isso causa um trânsito terrível durante o dia. Então a gente precisa de viaduto aqui, né? Que parece que está avançando aí os projetos em relação ao viaduto na BR 040. Então é, é uma cidade assim que precisa muito, mas como tem 26 anos de idade, eu vejo assim, comparando a outras cidades, até Bem, algumas por aqui exemplo, do entorno, a gente desenvolveu demais, demais. Então, assim, nossa região eu vejo como uma região muito próspera aqui, sabe? É uma região bem abençoada por Deus também. com certeza. É, Eu sempre falo assim, a gente traz a bênção, né? Claro que isso não é só uma questão espiritual, mas eu acho que o envolvimento da igreja com a questão pública, e aí eu acho que a maior bandeira que eu tenho levantado nos últimos anos é essa, do envolvimento da igreja. Quando eu falo assim, a gente traz a bênção, não é uma conotação do sobrenatural, sabe? Eu acho que assim, existe uma frase que eu uso muito que diz assim, ó, a gente não pode naturalizar o espiritual, assim como a gente não pode espiritualizar o natural, né? A uhum, igreja ela traz a bênção não é por uma questão divina apenas. Claro que isso existe, né? Pelo menos dentro da nossa fé isso existe. Mas a igreja ela traz a bênção porque ela é fator, ela é ator, ela é atriz, vamos dizer assim, ela é atriz inclusive uma atriz protagonista de uma uhum, mudança social de tudo aquilo que está à volta dela, né? Nós temos como uhum. ah, como
eu acho que é muito natural do cristão, e aí eu não falo só do crente, vamos dizer assim, mas do cristão, o trabalho de mudança da realidade na qual ele está inserido, né? Então, quando a gente vê Uhum. uma cidade, um município, onde a igreja é ativa, onde a igreja uh, é atuante nas questões cabíveis a ela, a gente vê um avanço de qualidade da população muito significativo, né? Não sei se tu concorda. Sim. Mas com certeza, onde a igreja está inserida, eu vejo assim, a igreja que ajuda o poder público, coisas que o poder público não faz, a igreja faz, né? Em relação principalmente ao social, a gente vê que a igreja ela dá esse suporte muito grande. Se qualquer pessoa, morador de rua, que aparecer na igreja pedir por um alimento, pedir por roupa, por qualquer coisa ali naquele momento que ele está precisando, naquele momento, tenho certeza que a igreja ela supre com muita facilidade. Até a igreja mais simples e humilde, ela é aberta para dar esse suporte, esse apoio. Então, assim, eu vejo assim que hoje, graças a Deus, nossa cidade, digo estado, Brasil em si, é bem evangelizado. A cada esquina você vê uma igreja. Então, eu vejo aí que a bênção do Senhor acompanha, né? Então, realmente é muito interessante. A nossa igreja, por um período de 8 anos, teve um trabalho no distrito do Jardim Céu Azul, aqui em Valparaíso, que fica ali já na divisa ali com a Vila Guaíra, que é um bairro muito carente, sabe, aqui da cidade. E a gente tinha uma creche da igreja lá. Um Legal. trabalho 100% voluntário e assim, atendia as crianças de altíssima vulnerabilidade, né, que pais abandonaram, as mães prostitutas, pais que haviam sido assassinados. Então, assim, crianças numa crise, numa vulnerabilidade muito grande. A igreja ali abraçava essas crianças. Eram 60 crianças. E Nossa, ali a gente dava o alimento físico e o espiritual durante o período integral. A creche da igreja cuidava em período integral. Então, tinha um templo lá, e aí tinha, tinha eram, eram 4 refeições por dia. Era o café da manhã, o lanche, o almoço e o outro lanche, antes deles irem embora. Então, assim, eram 4 refeições por dia. Tinha atendimento daqueles trailers que ia lá mensalmente ver os dentes. Eram também dentistas ali voluntários que iam mensalmente lá na creche poder ver os dentes das crianças, fazer limpeza bucal. Então, era assim um trabalho muito bonito e interessante que a nossa igreja desenvolveu por um período desses 8 anos. E depois continuou com a igreja do meu tio, né? Isso foi na administração do meu pai, mas depois com a igreja do meu tio continuou com os sopões, né? Com as sopas ali às quintas-feiras, que é aberta para a comunidade, nessa comunidade bem carente. Então, assim, esse suporte que a igreja dá é diferencial, diferencial. se a gente vai ver até a própria questão de saúde pública, eu acho que hoje um dos maiores players da saúde pública na área de recuperação de dependentes químicos é a igreja, né? Verdade. É a igreja, totalmente, totalmente. Porque se vai pegar a maioria dessas chacras de recuperação, são ligadas a igrejas, né? Ou pelo menos a movimentos cristãos, né? Às vezes também da Igreja Católica e também do Espiritismo, né? Que eu tenho o maior Sim, respeito pelo trabalho deles. Temos nossas diferenças doutrinárias, mas não há de se tirar né, a figura do Cristo dentro do Espiritismo e nem tampouco a relevância do trabalho social né, dos amigos espíritas. sim, sim. Mas a gente vê a igreja como atuante de uma série de segmentos. Pô, a formação musical, se tu vai pegar grandes nomes da música mundial, secular, tiveram a sua formação musical básica dentro da igreja, né? Dentro da igreja, a gente pode aqui citar Marília Mendonça, né? Marília Aqui, Mendonça, de Goiás, ela saiu da igreja e, né, virou um ícone nacional aí muito
muito conhecido, né? Então, assim, se a gente for buscar a história de cada figura pública, né, que explodiu aí no cenário artístico, musical, saiu da igreja, porque a igreja é o local que dá mais oportunidades para as pessoas para desenvolverem seus talentos. Pois é, e aí, por um outro lado, a gente começa a ver uma militância de oposição querendo destruir a nossa relevância Uhum, em todas essas áreas, né? Querendo nos calar, querendo sim, nos cercear. E agora, sim. muito recentemente, a gente tem visto, inclusive, algumas ações de violência contra a igreja, né? Invasão de Uhum, templos e tudo mais. E agora há pouco tu falou sobre a questão da guarda municipal não estar armada e tal. Então agora eu vou te colocar um pouquinho na fogueira aqui, vou trazer um assunto um pouquinho polêmico. aham. Mas como é que tu vê essa questão uh, do armamento da população armada? Qual é a tua Eu opinião? sou totalmente a favor. Eu, inclusive, tenho curso de tiro. Eu fiz curso de tiro, eu vejo assim que eu acredito que em Êxodo 22:2 dá um respaldo para a pessoa se defender. Então, que se o bandido entra na tua casa, Êxodo 22:2 diz, e se ele invadir ali o teu território e você, né, enfim, atirar nele, você não vai ser culpado pelo sangue dele. Eu acredito que a própria Bíblia nos dá o respaldo disso, A defesa de, da nossa família, da do nosso. defesa pessoal, defesa da nossa família. Porque imagina, a gente está vivendo num mundo mal, né? A gente tem que ser prudente também. Se a gente entrega a nossa liberdade, isso aconteceu na Venezuela, né? Isso aconteceu na Venezuela. O Estado começou a tomar de conta de tudo, entregaram todas as liberdades, o pouco de liberdade que eles já tinham, e hoje eles não têm voz para absolutamente nada, né? Não tem comida na mesa, não tem nada. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Isso no início, assim, não tem nada a ver, isso não é de Deus, ou tem problema com isso aí. Eu acredito que nessa questão aí a gente tem que ter muita sabedoria, sabe? Porque eu quero viver até Jesus voltar, eu quero viver num local mais seguro, né? Bom, a Numa gente pega, sociedade mais segura. claro, e a gente pega no Novo Testamento, antes do arrebatamento, Jesus fala que aquele que tivesse duas túnicas vendesse uma e comprasse uma espada, né? Ah, verdade, verdade. A gente Isso é está entendendo verdade. isso, meu querido. Te prepara porque os dias são maus, né? É O que verdade, com certeza. né? Com E certeza. aí, na região do entorno, inclusive, foi onde o Lázaro foi Meu capturado. Deus, que perturbação que foi. Agora imagina, Jefferson, se a população em si tivesse armada, a partir do momento que esse maníaco aparecesse, ele não teria essa força que teve, entendeu? Então, só da hipótese da pessoa criminosa de que tem más intenções, ela pensar, poxa, naquela casa pode ter uma arma. Então, eu vou pensar uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes antes de entrar lá ou fazer alguma coisa contra essa pessoa, porque ela pode estar armada. Agora, a partir do momento que a gente tem uma política que não dá a liberdade, o direito da população se armar, aí eles fazem a festa mesmo. Eu acho que tanto o meliante quanto o meliante engravatado, né? Porque a gente vê, como tu falou muito bem do exemplo da Venezuela, a gente viu uma política de opressão em cima de uma população que estava totalmente sem condição de defesa, né? Uhum. Porque não podia nem fazer uma revolução, não podia nem fazer Meu uma. Deus, é difícil. É muito difícil, né? É difícil. Olha só, contar uma história aqui de uma amiga, né? Ela é venezuelana e nós nos conhecemos. A gente sempre fez missões nos países aqui da fronteira, do Brasil, na Bolívia, no Paraguai, sempre fizemos missões. Isso, nossa família, por parte de pai, é do estado do Mato Grosso do Sul,
Então, lá tem muitas aldeias indígenas e também faz fronteira com esses dois países. A gente teve sempre muita ligação, né? Minha avó, minha bisavó era paraguaia, e então assim, a gente teve muita ligação com esses países, né? E nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer essa venezuelana, e ela disse que lá na Venezuela, ela foi contando das situações lá da Venezuela. Eu achei interessante o esposo dela, que ele é brasileiro e cresceu numa aldeia lá no norte do país. E ele tinha sempre assim, com a família dele, eles defendiam muita política esquerdista, sabe? Até que, depois do casamento deles, eles foram morar um ano na Venezuela. Então, ele viveu na pele o que é realmente aquele regime ditatorial. E pôde experimentar o que ele defendia, que aparentemente a teoria muito bonita da esquerda, né? Lá na pele não foi nada legal. E hoje, assim, eles falam abertamente, né, a respeito da experiência deles lá na Venezuela, como é sofrido. É difícil. Você não ter. Lá tem auxílio para tudo, na verdade, né? Só que o auxílio que você tem é aquela migalha que o governo ele te dá para você ficar calado e dependente do governo o resto da vida. Para ter uma ideia, lá funciona assim, nessa questão de propriedade privada. A gente sabe que o comunismo se a pessoa ela tem dois patrimônios, ela não pode ter os dois, só pode ter um. E tem que dar o outro para aquela pessoa que não tem, por conta da igualdade, né? Eles pregam isso. Só que lá também algo que eu achei absurdo, se alguém tem, né, um patrimônio e sair do seu país, eles invadem a casa e tomam daquela pessoa. Então, mesmo que a pessoa não for fazer uma longa viagem, corre o risco de perder o patrimônio lá também. Então, é horrível isso, horrível, né? E se a gente não se posiciona a respeito de situações que aparentemente, né, algumas pessoas podem pensar, mas não tem nada a ver, isso é pequeno, né? Poxa, a gente pode ter entrado assim, numa situação não muito diferente de lá, né? Ainda mais com as políticas aí que principalmente o Lula, o PT defendem aí, que a gente está vendo que vai ser uma guerra essas eleições de 2018. Vai ser uma guerra principalmente espiritual, uma batalha espiritual, ela não é meramente humana, ela é espiritual. Então não tem como a gente não se manifestar, não se posicionar. Ontem nós recebemos aí uma enxurrada de asneiras vindas da esquerda, né? As declarações abertas do Lula num fórum internacional sobre o aborto, né? Que eu acho Sim, foi um absurdo. defendendo que é uma questão de saúde pública, quando na verdade a gente sabe que a saúde pública deveria então ser uma política de prevenção, né? Não, Com certeza. Não de assassinato. porque eu tenho uma caneca que eu amo, ela diz assim, ó, armas não matam pessoas, o aborto mata pessoas, né? Verdade. Então, e paralelo a isso, as declarações dele em relação ao monitoramento das figuras públicas, né? O que é uma afronta direta a qualquer liberdade parlamentar que exista, né? Ele falando sobre pressão, não, vamos lá, vamos conversar com as esposas e com as filhas, né? O que é isso, gente? Que Isso a absurdo. gente vê que é uma. E aí houveram reações, né? Houveram deputados que mostraram o carinho que estava esperando para quem fosse fazer essas visitas, né? E o PT Uhum. hoje, hoje, dia 7 de abril, né, que a gente está gravando, o PT hoje entra com uma liminar contra esses deputados porque apresentaram armas. Então, tu vê que é uma inversão total de valores, né? Total, total. Apregou a agressão, tá tudo certo, né? Apregou a pressão violenta, tá tudo certo.
o outro Uhum. mostra que está preparado para se defender e o errado é ele. Então, assim, é uma coisa É que terrível. Não, e olha só, antes do próprio Lula dizer isso, já está acontecendo perseguição que o próprio STF, né, tem aí perseguido parlamentares. Daniel Silveira, Roberto Jefferson, são exemplos disso aí, né, da censura. E se a gente não se posiciona, isso aí vai virando algo normal. E quando começarem a divulgar com mais frequência uma prisão dessa, ou então uma querendo assim calar mesmo, alguém que tenha imunidade, né, e parlamentar, que tem liberdade para falar o que bem pensar, entender e quiser, a gente vê que a gente, na verdade, já está sendo monitorado e controlado, né? Então, assim, pelas mídias sociais, é terrível. E agora, com os parlamentares que têm essa imunidade, que poderiam proteger para eles defenderem o povo, infelizmente, já está acontecendo isso, né? É muito ontem triste. tivemos a votação, ontem, dia 6 de abril, volto a datar aqui Uhum. a nossa conversa. Ontem, dia 6 de abril, tivemos a votação do pedido de urgência do PL das fake news, que na verdade não é nada mais nada menos Sim, que uma tentativa do STF, sim. através de uma jogada sorrateira na Câmara Federal, de colocar uma censura nas redes sociais. Censura. Algo Uhum. que o Lula já falou que vai fazer se ele voltar ao poder, né? Sim, Ou sim. seja, assim, declaradamente o cara defende que nós sejamos calados. Isso não É pode. verdade. Nós, conservadores de direita, que somos chancelados de opressores, né? Chancelados de uma série de adjetivos que, na verdade, bom, aí é aquela velha máxima, né? Acuse-o É, daquilo que você é, né? é verdade. Bom, eu queria falar um pouquinho da tua. Tu falou muito da tua família, tu falou da igreja que teu pai Sim, viu durante um tempo, falou do teu tio, e tu tem uma ilustre prima, né? Que é eu acho verdade. querida aí do nosso público, que é a Marcela Thaís, né? Que é um expoente da cultura cristã, né? Eu acho que a É Marcelinha verdade. tem uma relevância dentro de um cenário muito bacana, né? E eu E vejo que que se posiciona muito assim positivamente, né, nessas questões políticas em relação à vida. Teve um vídeo que a Marcela fez, isso tem muitos anos, foi assim bem no início da carreira dela. E, lembram que ela narrava em off. pois é, você lembra desse vídeo? Lembro demais. Esse vídeo bombou, né? Assim, falando da questão da vida e também da lei da mordaça na época, né? Que estavam querendo calar a igreja. E, É, então, assim, ela também é bem posicionada politicamente. E a gente precisa também, assim, de pessoas assim que tem esse poder de influência, né? Ter posições assim, porque se os nossos cantores, os nossos apresentadores, os nossos artistas da igreja não se posicionam, ficam em cima do muro, neutros, ou então, né, tem uma outra pegada achando que política e igreja não se mistura, a gente vai acabar apoiando esses outros artistas aí que sem escrúpulo nenhum estão se manifestando aí agora que a gente viu no Lollapalooza esse absurdo que aconteceu os artistas, a forma, né, que eles estavam se dirigindo ali ao governo, né, e totalmente assim absurdo aquilo ali. Se a gente não tiver um contraponto disso aí, é bem complicado. Porque, é, querendo ou não, eles influenciam muito, né? claro, porque não existe vácuo nas questões políticas. Se a gente não ocupar os espaços, outros vão. A verdade é Outros essa, vão. né? Então a gente tem que ocupar os espaços para que nós possamos manter, pelo menos, de pé as nossas bandeiras. Quando eu comecei com o projeto da Igreja Política e Eu, uma frase que Deus me deu e eu tenho usado muito essa frase de lá para cá é a seguinte: ó, eu não milito para impor as minhas ideias, mas eu milito para defender o meu direito de viver de acordo com elas. Com certeza, Porque se com nós certeza. não lutarmos pela,
pela defesa dos nossos valores, e isso não tem nada a ver com imposição de valores, né? Verdade. Cada Uhum. um, a Bíblia nos fala muito sobre o livre-arbítrio, então eu acho que cada um vai responder pelas suas escolhas e pelas suas atitudes, mas Uhum. eu não posso deixar que o meu direito de viver de acordo com os meus valores seja cerceado. E isso é Jamais, política, né? Isso é com política, certeza, isso é com papel certeza. do parlamentar, as pessoas têm que entender, e aí eu já me auto-entrevistando aqui. Mas é o que eu Uhum. tenho buscado fazer sempre, sabe? É mostrar para a igreja que se a igreja não se posicionar, mostrar para a igreja se não nós não levarmos para dentro das assembleias, para dentro das câmaras municipais e federal, para dentro do Uhum. Senado, pessoas que tenham os nossos valores, nós vamos estar debaixo do jugo de quem não concorda Com com aquilo. certeza. Eu Então, não sei se você lembra, Jefferson, isso foi em 2017, que o governo do estado de Goiás, junto a uma parceria com a OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, distribuíram bonecas trans na rede pública, lembro, nas aquilo foi um escolas. Um absurdo, meu irmão, um absurdo. Aquilo ali, ó, se a gente. Eu não lembro naquela época de ter visto um parlamentar assim, incisivo no parlamento se posicionando contra. Muita gente ficou ali, ó, caladinho. E manifestações muito tímidas, algumas coisas assim de rede social sim, que eu vi. sim, O cara não, pegar não, não pode. e dar o dedo lá, dizer, ó, isso aqui não pode ser feito, eu não vi É nenhum. verdade. Então, assim, teve alguns parlamentares que se manifestaram, mas realmente foi muito tímido. E, assim, para quem representa a igreja, tá- se É ele uma, está lá dentro, tem que entrar para a guerra mesmo, porque tem que se posicionar. E, assim, é um absurdo o que aconteceu, sabe? Eu lembro que teve um vereador. Eu só vi um vídeo de um vereador que foi da cidade do Novo Gama, que rodou bastante aqui na região, se posicionando contra, né? Mas, assim, falando de deputados, senadores, eu não vi nenhuma manifestação, assim, é, clara, né? Incisiva. isso a gente vai ver o papel do vereador nesse contexto, ele é um papel de protesto, porque ele não podia nem intervir Protesto, ele não pode fazer nada. na esfera estadual, né? Mas pelo É menos o cara verdade. teve a hombridade, teve a dignidade de se posicionar, né? Sim, sim, Mas sim. o jogo da política é incrível, né? Eu tenho falado assim com muito respeito, por exemplo, eu gosto muito da pessoa do deputado Sóstenes Cavalcante, que hoje está presidindo a Uhum. Frente Parlamentar Evangélica. Sim, sim. Eu tenho ele no meu WhatsApp, eu tenho provocado ele para ele fazer um podcast comigo, ele já prometeu 50 vezes, ele sempre me dá um perdido, né? No dia da gravação, perdido. Mas gosto muito da pessoa do Sóstenes. Acho que é um cara de valores, é um cara E ele é que bem posicionado, deputado. bem posicionado. Pastor e deputado, né? Pastor e deputado. Ele está na Vitória em Cristo, a igreja do Silas Malafaia. Né? Uhum. Mas uma coisa que é inegável: as últimas ah, composições das frentes parlamentares evangélicas têm sido muito, muito passivas, sabe? Eu acho, por exemplo, assim, existem algumas pautas que eu acho que nós deveríamos nos posicionar melhor. Recentemente, nós tivemos aprovação em primeira instância da PEC dos jogos, né? Que foi a Uhum. legalização dos jogos de azar no Brasil. A legalização dos jogos de azar no Brasil é uma conta que o Brasil não está preparado para pagar, entendeu? Nós É tivemos verdade. aquela PEC da maconha, passou raspando, entendeu? Pô, cadê o conservadorismo, entendeu? É O verdade. discurso conservador tem crescido muito, né? Mas por quê? Porque tá alinhado com a vontade do povo. Agora, a Uhum. posição e o voto conservador, esse a gente tem visto muito pouco, né? É verdade. Isso é verdade. Por isso E, ó, que tá aí a importância da igreja se envolver, né? com E certeza, a igreja nos dá tanto respaldo em relação a lideranças políticas. A gente vê o caso de Esther. Quem foi Esther na Bíblia? Ela era uma figura política na Bíblia e conseguiu reverter, sim, através dela, o povo de Deus, né, foi liberto, salvo. foi José poupado. no Egito, no Egito, Daniel.
A história de Daniel, eu sou apaixonada pela história de Daniel. E ele era um jovem também, envolvido ali no meio político e que não se prostrou, né? Não se entregou ali às iguarias do rei que foi oferecida a ele e manteve firme ali na sua posição e Deus o honrou. Então, assim, Davi, são tantos personagens interessantes na Bíblia que nos dá o respaldo de hoje em dia nós podemos ser protagonistas também, né? E se tu vai pegar da história de Daniel, dentro do seminário da Igreja Política e eu, é um personagem de destaque que eu uso sempre, porque ali tu vê que Nabucodonosor buscou a ideologização da juventude. Ele manda Uhum. separar os Aham. jovens mais belos, os jovens mais fortes, os jovens que ocupavam um espaço de liderança dentro da comunidade Uhum. de Israel, e ele traz esses jovens para dentro do palácio para que pudessem ter as suas identidades transformadas. E isso é tão Uhum. profundo que o imperador ele troca inclusive os nomes das pessoas, né? Ele muda É verdade. o nome de batismo deixa de existir e entra um nome egípcio. E por que isso? Um nome egípcio não, babilônico. E Uhum. por que isso? Para que a identidade se perdesse e esse jovem fosse um ator de mudança da sua geração. E é o que a gente vê hoje dentro da esquerda. A Uhum. esquerda está buscando corromper o quê? O jovem na faculdade, o Isso é jovem no ensino. verdade. O jovem, hoje, infelizmente, não só o jovem, mas a criança dentro do ensino fundamental. Né? Então a gente vê o que? É a substituição dos valores, é a substituição dos papéis, sai o valor da família, entra o valor do Estado, sai o valor da educação e entra o da ideologia, É sai, verdade. não é? Sai a tua identidade como ser humano, né? Porque essa essa coisa não binária, essa coisa, Uhum. gente, uma coisa, eu sempre falo assim, ó, eu tenho N amigos homossexuais. Entrevistei aqui recentemente a vereadora Jessicão, que é uma figura lá do Paraná, a quem eu tenho muito respeito. Acho que Uhum. a Jéssica é uma pessoa fantástica, entendeu? Então, assim, ó, só que isso são opções pessoais. Pessoais. E já é maior de idade para decidir isso aí. Gente, agora Agora, o que a gente deve ser contra é a erotização infantil. total, total. Total, total. E isso a igreja precisa se posicionar, Se né? Bom, posicionar com certeza. Isso é Liliana, verdade. 58 minutos de bate-papo aqui. Eu tenho sempre tentado ficar dentro da esfera de uma hora. Uhum, maravilha. Primeiro, te agradecer. Obrigado, obrigado pelo teu tempo cedido a nós e obrigado pela tua disposição de servir a igreja e servir o povo goianiano. Amém, amém, amém. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada e amei ter esse bate-papo aqui. Espero que todos os ouvintes possam estar acompanhando a gente nas redes sociais também. Vou Lilian deixar. Moraes GO, Instagram e Facebook. Você lá vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente defende. Eu falei aqui algumas bandeiras que eu defendo, mas nós também temos a bandeira da juventude, da agricultura familiar, que nós temos trabalhado com um grupo assim muito forte e coeso. E você, através das redes sociais, vai poder ficar inteirado em tudo, em todos os detalhes. Lilian, obrigado. Faço votos de que essa tua pré-candidatura se consolide em uma candidatura, Amém, de que, em nome de Jesus, tu ocupe uma cadeira amém, dentro da nossa Assembleia. Eu acho amém, que a gente precisa de uma renovação não só etária, mas uma renovação de valores, e graças a Deus tu amém, representa as duas coisas, uma renovação etária, amém. tirar aqueles velho caquético de lá, e também uma renovação de valores. Eu fico muito feliz Amém. Muito obrigada, meu irmão. com homens como o teu. Que Deus te abençoe Amém. ricamente e logo, logo passando, eu estou em Brasília quase que semanalmente, então passando por Brasília vou parar aí para Passa a por gente. Valparaíso, vamos tomar um café. Beleza. Querida, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Aos amigos da Igreja Política e eu, obrigado pela companhia até agora, que Deus te abençoe e que nós possamos sempre defender aquilo que nos representa. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.